Maria Isabel tinha apenas 9 anos quando conheceu o rejeito por parte da sociedade. As lágrimas caíam copiosamente por suas bochechas enquanto a menina jazia no chão, sentindo-se indefesa e desolada. Seus colegas de classe, insensíveis e cruéis, aproveitaram sua condição para humilhá-la e fazer dela o alvo de suas zombarias. Eles não podiam entender por que Maria Isabel não conseguia correr e brincar como eles, e, em vez de mostrar compaixão, optaram por fazê-la sentir sua diferença da maneira mais dolorosa possível. Infelizmente, aqueles pequenos não tinham uma boa educação, uma que deveria ter começado em seus lares. Muitas vezes, são os próprios pais que incutem essas condutas em seus filhos, ensinando-os a ver aqueles que são diferentes com olhos críticos e cruéis, incapazes de sentir empatia ou respeito por pessoas como a pequena Maria Isabel, que tinha uma condição especial que a tornava diferente, mas não menos valiosa. Naquela tarde, enquanto Maria Isabel permanecia no chão, com o coração partido e as esperanças desvanecidas, uma professora se aproximou dela. A docente, horrorizada pela cena que acabará de presenciar, levantou-a com ternura e a abraçou, prometendo-lhe que não permitiria que algo assim voltasse a acontecer. No entanto, Maria Isabel sabia que as palavras de consolo não apagariam a dor nem as marcas invisíveis que a rejeição havia deixado em sua alma. Maria Isabel havia tentado retornar à sua vida normal após seu terrível acidente. Com coragem e esforço, frequentava a escola, buscando distrair-se e apagar de sua mente aquelas lembranças dolorosas que invadiam seus sonhos à noite. No entanto, o que encontrou ao levantar-se da cama, onde estivera postrada durante meses, foram os maus tratos de seus colegas de classe. Esses meninos, incapazes de compreender seu sofrimento, zombavam dela e costumavam tornar sua vida impossível, transformando cada dia escolar em um desafio emocional. A pequena Maria Isabel havia passado por situações verdadeiramente difíceis em sua tenra idade. A perda da mobilidade em suas pernas após o acidente havia sido um golpe devastador, mudando sua vida para sempre. Mas talvez o mais doloroso de tudo fosse a ausência de sua mãe, que já não estava neste mundo para cuidar dela com todo o amor que sempre lhe dera. A morte de sua mãe deixará um vazio irreparável em seu coração, intensificando o sentimento de solidão e desamparo. Toda manhã, ao enfrentar o espelho, Maria Isabel via refletidas não apenas as cicatrizes físicas, mas também as feridas que a vida lhe deixará. Na escola, enquanto suportava as cruéis brincadeiras e os olhares de desprezo, tentava recordar as palavras de sua mãe, que sempre lhe dizia que era forte e que podia superar qualquer obstáculo. A diretora da escola e alguns professores tentaram intervir, mas seus esforços pareciam insuficientes frente à crueldade que Maria Isabel enfrentava diariamente. Maria Isabel lembrava o triste dia de seu acidente como se tivesse sido ontem, pois foi um episódio que marcou sua vida e a de seu pai para sempre. A tragédia se transformou em um doloroso ponto de inflexão que mudaria tudo para ambos. A notícia chegou a José Luiz, o pai da pequena, enquanto ele estava no trabalho. Aquela chamada por parte das autoridades fez com que o mundo do homem virasse de cabeça para baixo. Seu coração se encheu de uma angústia indescritível ao ouvir que sua família havia sofrido um grave acidente. José Luiz deixou tudo de lado e se precipitou em direção ao centro médico onde atendiam as 2 mulheres de sua vida. O trajeto lhe pareceu eterno, cada segundo carregado de incerteza e terror. Ao chegar, seu rosto estava marcado pela desesperação e a esperança de que tudo fosse apenas um terrível pesadelo. No entanto, quando finalmente chegou, os médicos lhe deram uma notícia que o destroçou por completo. Sua amada esposa havia falecido. Lamento muito sua perda, senhor, disse o médico com voz grave e compassiva. Mas, se algo pode lhe reconfortar, sua esposa foi uma heroína. Ela salvou sua filha, tirando-a do carro que estava cercado por chamas. Clara, a esposa de José Luiz,
havia conseguido sair do carro que estava em pedaços no meio da estrada após um acidente causado por um motorista irresponsável. Ao sair do veículo, Clara estava atordoada e com o coração batendo freneticamente no peito. Seu primeiro instinto foi procurar seu telefone, com mãos trêmulas, para pedir ajuda às autoridades. Sua mente estava nublada pelo pânico enquanto explicava a situação, implorando por uma assistência rápida. Sua amada filha, Maria Isabel, ainda estava dentro do veículo, que começara a ser consumido por chamas provocadas pelo impacto. A imagem do fogo se espalhando rapidamente encheu Clara de medo. Ela ouvia os soluços e gritos desesperados de sua pequena, pedindo ajuda com uma voz que cortava sua alma. Maria Isabel estava presa, suas pernas imobilizadas pelos destroços do carro. O tempo passava lentamente e cada segundo que transcorria aumentava o risco para Maria Isabel. Clara sabia que não podia esperar que as autoridades chegassem e cada instante de demora colocava sua pequena em perigo. A valentia e o amor maternal se fundiram em uma determinação feroz. Com decisão, Clara se lançou de novo em direção ao veículo. O calor era sufocante, e a fumaça começava a envolver tudo ao seu redor, mas nada disso deteve Clara. Lutando contra a dor, conseguiu abrir caminho entre os destroços, focada unicamente em chegar até Maria Isabel. Os gritos da menina ressoavam em sua cabeça, impulsionando-a a superar seus próprios limites. Clara chegou até sua filha, e com um esforço sobre-humano, começou a liberá-la das garras do metal retorcido. Finalmente, com o veículo quase completamente envolto em chamas, Clara conseguiu liberar Maria Isabel e tirá-la do carro. Elas se afastaram cambaleando do veículo em chamas, colapsando juntas no chão. O ar fresco e a distância segura lhes trouxeram um alívio. Maria Isabel, com lágrimas nos olhos, olhou para sua mãe com uma mistura de assombro e gratidão. Naquele momento, Clara se tornou uma heroína para sua filha. Havia arriscado sua vida para salvá-la, mostrando uma valentia que Maria Isabel jamais esqueceria. Lamentavelmente, depois de tudo aquilo, Clara percebeu que seu corpo havia sido comprometido ao salvar sua pequena filha. Sentia uma dor intensa e uma fraqueza que se espalhava por todo o seu ser, mas não se importou com seu próprio mal-estar. Sua prioridade absoluta era Maria Isabel. Quando os médicos chegaram, Clara, entre lágrimas e com voz quebrada, lhe suplicou que atendessem primeiro sua filha. Maria Isabel foi conduzida imediatamente a um centro médico. Clara observou com alívio enquanto sua filha era levada na maca, sabendo que estava em mãos seguras. No entanto, a adrenalina que a mantivera em pé começou a desaparecer, e a gravidade de sua própria situação era evidente. Suas forças falhavam e sua visão começava a ficar turva. Quando finalmente Clara chegou ao hospital onde seria atendida, seu corpo não resistiu mais. Cada segundo na ambulância foi uma luta contra a escuridão que ameaçava consumi-la. Seu coração, debilitado, falhou porque não suportou tudo o que estava passando naquele momento. Em seus últimos momentos, Clara pensou em Maria Isabel, em sua segurança e em seu futuro. Embora sua vida se apagasse, foi-se com a tranquilidade de haver dado tudo por sua querida filha. Maria Isabel estava no quarto ao lado, sendo tratada pelos médicos que trabalhavam incansavelmente para estabilizá-la. A pequena, embora fisicamente ferida, estava a salvo graças ao sacrifício de sua mãe. Os médicos fizeram todo o possível para assegurar-se de que o sacrifício de Clara não fosse em vão, aplicando todos os seus conhecimentos e recursos para garantir a recuperação de Maria Isabel. O amor de Clara por sua filha era incomparável, um sentimento que Maria Isabel nunca voltou a experimentar. Embora seu pai, José Luiz, tenha assumido o cuidado dela após a trágica morte de sua esposa, a dor e as novas responsabilidades que teve que assumir o levaram a descuidar de sua pequena. Maria Isabel, nesses momentos, precisava mais do que nunca de uma figura paterna presente,
especialmente quando enfrentava situações difíceis na escola onde era rejeitada. Naquele dia, a pequena Maria Isabel chegou em casa com o coração partido e se recusou a sair novamente. Encerrou-se em seu quarto e deixou de ir à escola por semanas. Seu pai, José Luiz, tão focado em ganhar dinheiro e lidar com suas próprias responsabilidades, não se deu conta da ausência de Maria Isabel na escola nem de seu crescente isolamento. Maria Isabel estava passando por um momento muito difícil, marcado pela rejeição e solidão, mas seu sofrimento passou despercebido. Quando José Luiz finalmente descobriu por que Maria Isabel não queria voltar à escola, não reagiu da maneira que ela precisava. Em vez de ensiná-la a enfrentar as pessoas cruéis e a buscar o apoio de gente amável e inclusiva, permitiu que Maria Isabel se encerrasse em si mesma. Sobrecarregado e talvez sem saber como lidar com a situação, deixou que Maria Isabel se afundasse em sua dor e medo, perdendo gradualmente a confiança em si mesma. Finalmente, o homem decidiu tomar o caminho mais fácil e contratar alguém que o apoiasse em casa, vigiando sua pequena e atendendo suas necessidades, em vez de levar Maria Isabel à terapia, que era realmente o que ela precisava naquele momento tão crítico que estava atravessando. No entanto, o fato de que levá-la à terapia exigia que ele dedicasse tempo à sua filha o levou a descartar a ideia sem pensar duas vezes. José Luiz, mergulhado em suas próprias preocupações e responsabilidades, não teve sequer tempo para avaliar bem a pessoa que cuidaria de sua filha. O único que lhe interessava era que a mulher que ficasse em casa tivesse conhecimentos de enfermagem, na esperança de que pudesse aliviar o trabalho de cuidar de Maria Isabel quando ela necessitasse de atenção médica devido à sua delicada condição. Por essa razão, ele não se preocupou em verificar se a mulher que contratava tinha experiência anterior com crianças, nem pediu referências de seus empregos anteriores, um descuido que poderia trazer consequências inesperadas e infelizes. Foi assim que Valentina chegou às suas vidas, uma jovem que à primeira vista parecia ser muito doce e atenciosa. No entanto, por trás dessa fachada, escondia-se uma jovem cheia de ambições desmedidas. Em trabalhos anteriores, Valentina havia aproveitado sua posição para roubar dinheiro das famílias que a contratavam, enchendo os bolsos com o que não era dela. Seu carisma e grande beleza lhe permitiam sair ilesa de qualquer situação, e desta vez não foi diferente. Desde o primeiro encontro, Valentina conseguiu conquistar José Luiz imediatamente. Em vez de pensar nas necessidades de sua pequena Maria Isabel, José Luiz ficou encantado com a aparência da jovem, impressionado com sua boa aparência e sucumbindo ao seu charme. Deslumbrado por seus atributos físicos e sua aparente amabilidade, José Luiz decidiu contratá-la de imediato, sem fazer muitas perguntas ou realizar as verificações necessárias. Seu julgamento ficou nublado, e ele não considerou investigar o passado de Valentina nem pedir referências de seus empregos anteriores, ignorando os riscos que isso implicava. Valentina era uma jovem caprichosa que, ao ver tudo o que José Luiz poderia lhe oferecer, decidiu tê-lo comendo na palma de sua mão. Observou que, apesar da grande queda econômica que José Luiz havia experimentado após a morte de sua esposa, ainda era um homem trabalhador que gerava uma considerável quantia de dinheiro. Essa renda não apenas era suficiente para continuar proporcionando uma boa vida à sua filha Maria Isabel, mas também permitia alguns luxos. Valentina, com sua astúcia e ambição, logo percebeu que estabelecer uma relação com José Luiz lhe traria muitos benefícios, muito mais do que jamais havia sonhado. Via nele uma fonte inesgotável de segurança e comodidades. Com o tempo, começou a elaborar um plano para consolidar sua posição na vida de José Luiz, acreditando que, se conseguisse se livrar do enorme gasto que representavam as terapias de Maria Isabel, sua vida seria ainda mais fácil. A pequena Maria Isabel, com suas necessidades especiais, representava para Valentina não apenas uma carga econômica, mas também um obstáculo em seu caminho para uma vida livre de preocupações. Era evidente que Maria Isabel nunca seria uma jovem normal e sempre dependeria de seu pai,
uma situação que Valentina via como um impedimento para alcançar seus próprios objetivos. Para ela, cada sessão de terapia representava dinheiro que poderia ser gasto em algo que a beneficiasse diretamente. Por isso, Valentina começou a manipular a situação a seu favor, sutilmente sugerindo a José Luiz que talvez as terapias não fossem tão necessárias, minimizando a importância dos cuidados especializados que Maria Isabel realmente precisava. Foi assim que Valentina decidiu colocar seu plano em prática, encantando José Luiz. Aproveitando sua vulnerabilidade e solidão, especialmente com todos os problemas que tinha, José Luiz se apaixonou perdidamente pela jovem. Valentina se tornou seu apoio emocional, representando para ele uma figura semelhante à de sua falecida esposa. Parecia ser uma boa companheira não só para ele, mas também para sua filha. A jovem foi astuta e, com seu encanto, conquistou a confiança da pequena Maria Isabel, fingindo ser sua amiga e confidente. No entanto, suas intenções eram muito mais sinistras. Uma vez que Valentina se assegurou da confiança de Maria Isabel, começou a manipulá-la emocionalmente, semeando a semente do desespero em sua jovem mente. Aproveitando-se da inocência e vulnerabilidade da menina, Valentina começou a dizer-lhe coisas que destruíam sua autoestima e seu senso de pertencimento na casa. Sussurrava insidiosamente: "Sabe por que seu pai me contratou? Ele não quer te ver, pois estar perto de você lhe lembra porque sua mãe não está mais neste mundo. Se realmente o ama, deveria tomar a decisão de ir embora o quanto antes, porque sua presença só o deixa mais triste a cada dia. Além disso, olhe para você, está numa cadeira de rodas e esses tratamentos a que a levam são muito caros. Duvido que algum dia veja progressos. Seu destino é ficar postada numa cama. Deveria evitar o sofrimento, minha pequena. Digo isso como amiga." A pequena Maria Isabel tinha aquelas palavras rondando sua mente dia após dia. A influência maliciosa de Valentina havia se enraizado profundamente em sua jovem e vulnerável consciência. Cada vez que observava seu pai, José Luiz, parecer mais distante e focado apenas em passar tempo de qualidade com Valentina, seus pensamentos se tornavam mais sombrios. A atenção e o afeto que José Luiz demonstrava por Valentina, a forma como sorria e parecia feliz ao lado dela, contrastavam dolorosamente com a frieza e a distância que ele mostrava quando estava sozinho com Maria Isabel. Maria Isabel começou a acreditar que talvez aquela jovem e bela mulher tivesse razão. Valentina parecia saber exatamente o que agradava seu pai e como fazê-lo feliz, enquanto Maria Isabel sentia que apenas causava tristeza e preocupação. Essa crença alimentava-se de seu próprio sentimento de culpa, uma dor que ela carregava desde o trágico dia em que perdeu sua mãe. Maria Isabel lembrava-se vividamente de como, por sua culpa, sua mãe teve que voltar ao carro, um ato que terminou em tragédia. Essa lembrança, uma ferida constante em seu coração, tornou-se a base sobre a qual Valentina construiu sua manipulação. Por que seu pai não a culparia também? Como poderia não fazê-lo, se a própria Maria Isabel se sentia responsável? A menina dizia a si mesma que sua presença apenas trazia dor a seu pai, e que talvez Valentina tivesse razão ao sugerir que o mundo seria melhor sem ela. Esses pensamentos sombrios e devastadores começaram a consumi-la. Maria Isabel começou a considerar seriamente a ideia de que talvez merecesse ir embora deste mundo, como Valentina havia insinuado. Assim, a luz interior de Maria Isabel se apagou novamente. Seu estado emocional, já frágil, tornou-se ainda mais instável e sombrio. A menina começou a se refugiar nas paredes de seu quarto, o único lugar que considerava seguro. Lá, entre lágrimas e desespero, ela pedia à sua querida mãe que a levasse para longe ou que lhe desse forças para superar a tristeza que a mantinha presa à cadeira de rodas. Sua autoestima despencou e a vontade de seguir em frente se desvanecia a cada dia que passava. Imersa na tristeza e no isolamento,
Maria Isabel já não encontrava consolo em nada nem em ninguém. As palavras cruéis de Valentina ressoavam em sua mente, convencendo-a de que não tinha lugar no mundo. Valentina, astuta e manipuladora, percebeu imediatamente a mudança em Maria Isabel. A menina até deixou de cuidar de sua alimentação, mas em vez de se preocupar, Valentina usou essa vulnerabilidade a seu favor. Não a incentivava a comer, sabendo que seu estado físico e emocional se deterioraria ainda mais. Enquanto isso, José Luiz, deslumbrado pela ilusão de amor e companhia que Valentina lhe proporcionava, estava completamente distraído e inconsciente dos sinais claros de que sua filha precisava de ajuda urgente. Ele não via o sofrimento nos olhos de Maria Isabel nem ouvia o silêncio esmagador que emanava de seu quarto. Sua atenção estava totalmente focada em Valentina, deixando sua filha sozinha em sua angústia. Maria Isabel, sem apoio nem consolo, afundava cada vez mais na escuridão da tristeza e do desespero. A depressão a consumia lentamente, enquanto Valentina, satisfeita com seu plano cruel, observava das sombras. José Luiz se concentrava apenas em trabalhar, com a esperança de poder pagar as terapias de sua pequena Maria Isabel e satisfazer todos os caprichos que Valentina lhe exigia desde que começaram a sair juntos. Seus dias estavam cheios de longas horas de trabalho, impulsionado pela crença de que estava garantindo o bem-estar de sua filha e agradando a mulher que havia preenchido o vazio deixado pela morte de sua esposa. No entanto, o que José Luiz não sabia era que Valentina, longe de se preocupar com Maria Isabel, já nem sequer a levava para suas consultas médicas. Valentina, aproveitando-se da confiança cega de José Luiz, havia começado a desviar o dinheiro destinado às terapias de Maria Isabel. Em vez de levá-la às consultas regulares, deixava que a menina passasse os dias trancada em seu quarto. Como consequência, os músculos das pernas de Maria Isabel começaram a atrofiar, diminuindo drasticamente suas chances de voltar a andar. A condição de Maria Isabel piorava a cada dia, e seu futuro tornava-se cada vez mais incerto. Valentina usava o dinheiro que José Luiz entregava com a esperança de ver sua filha melhorar para seu próprio benefício. Gastava sem reservas em luxos e caprichos pessoais, sem se importar com Maria Isabel. Para ela, cada nota era uma oportunidade de viver confortavelmente, sem considerar o impacto devastador que suas ações tinham na vida da pequena. José Luiz, alheio a tudo isso, continuava trabalhando arduamente, acreditando que com seu esforço estava proporcionando a Maria Isabel a oportunidade de se recuperar. Não percebia que a cada dia que passava, sua filha se afundava mais, presa em um corpo que já não respondia, e em uma mente atormentada pelas palavras cruéis de Valentina. A desconexão emocional entre pai e filha aumentava, enquanto Valentina continuava manipulando a situação para seu próprio benefício. Maria Isabel foi se apagando gradualmente com o tempo, até que um dia decidiu tomar alguns dos medicamentos que Valentina costumava usar para dormir profundamente, tomando uma dose elevada com a intenção de não acordar. Com coragem e determinação, a menina optou por deixar de ser um peso ou um constante lembrete doloroso para seu pai, abrindo caminho para que ele pudesse encontrar felicidade ao lado de Valentina, a mulher que costumava fazê-lo sorrir no passado. Ninguém notou o estado de Maria Isabel, já que Valentina, como de costume, estava absorta assistindo televisão e não se deu ao trabalho de verificar seu bem-estar. Foi só quando José Luiz voltou para casa, percebendo a ausência de sua filha, que se dirigiu ao quarto dela e a encontrou no chão. Surpreso e angustiado, o homem soltou um grito que ecoou por toda a casa e correu em seu auxílio, tomando-a nos braços enquanto pedia a Valentina que chamasse os serviços de emergência imediatamente. Valentina, ao ver que seu plano estava indo exatamente como ela esperava, sorriu para si mesma. A satisfação de ver Maria Isabel cada vez mais debilitada e dependente lhe proporcionava um prazer distorcido. No entanto, consciente de que precisava manter as aparências para não levantar suspeitas, pegou o telefone e fingiu ligar para um centro médico.
A conversa era uma farsa bem elaborada, projetada para convencer José Luiz de que tudo estava sob controle. Mas, na verdade, Valentina planejava deixar que a pequena Maria Isabel passasse desta para uma melhor, acreditando que assim se livraria dela de uma vez por todas. No entanto, Valentina não contava com o fato de que José Luiz, apesar de sua distração e fascinação por ela, ainda tinha um forte instinto paternal. Ao ver que a ambulância não chegava e preocupado com o estado de sua filha, José Luiz começou a suspeitar que algo estava errado. A preocupação por Maria Isabel, uma centelha da conexão que um dia tiveram, o impulsionou a agir. Sem perder mais tempo, pegou sua filha nos braços e a levou rapidamente ao carro, decidido a lhe proporcionar o atendimento médico que tanto necessitava. Ele dirigia a toda velocidade, com o coração batendo forte e a mente cheia de angústia. Cada segundo contava, e a imagem de Maria Isabel, cada vez mais frágil e debilitada, o impelia a ir mais rápido. Valentina, ao ver a determinação de José Luiz, sentiu uma pontada de pânico. Seu plano perfeitamente traçado começava a desmoronar, e a possibilidade de que José Luiz descobrisse sua verdadeira natureza a aterrorizava. Enquanto José Luiz zigue-zagueava pelo trânsito, Maria Isabel, em seus braços, parecia quase inconsciente. Sua respiração era fraca, e seu corpo, extremamente frágil, mal respondia. José Luiz, com lágrimas nos olhos, falava suavemente com ela, pedindo-lhe que resistisse um pouco mais. Sua desesperação era palpável, e cada quilômetro que percorriam parecia uma eternidade. Finalmente, chegaram ao hospital. José Luiz, com Maria Isabel nos braços, irrompeu na sala de emergências, gritando por ajuda. Médicos e enfermeiros responderam rapidamente, levando a pequena para proporcionar o cuidado imediato de que necessitava. José Luiz, exausto e emocionalmente devastado, caiu de joelhos, rezando pela recuperação de sua filha. Os médicos tiveram que realizar uma lavagem gástrica de emergência em Maria Isabel. Ao perceberem a gravidade da situação, cada segundo se tornou crucial para salvar sua vida. A equipe médica trabalhou incansavelmente durante horas decisivas, lutando contra o relógio para estabilizar a pequena. Finalmente, conseguiram estabilizá-la o suficiente para transferi-la para um quarto, onde deveriam esperar com incerteza e esperança por um milagre para que ela reagisse favoravelmente. José Luiz, o pai de Maria Isabel, lamentava profundamente o ocorrido. A dor e a culpa o oprimiam enquanto refletia sobre sua falta de atenção e cuidado com a filha. Ao seu lado, Valentina mantinha-se firme, tentando consolá-lo e desempenhando perfeitamente seu papel de parceira amorosa e incondicional. No entanto, em seu interior, Valentina rogava para que a pequena Maria Isabel não sobrevivesse à noite, desejando ficar com tudo o que José Luiz podia lhe oferecer sem a incômoda presença de uma filha. O que Valentina não imaginava era que a pequena Maria Isabel despertaria durante sua ausência. Sua recuperação surpreendeu agradavelmente os médicos, que não esperavam uma melhora tão rápida. José Luiz, ao ver sua filha abrir os olhos, encheu-se de uma alegria indescritível. Ajoelhou-se ao lado de sua cama no hospital, chorando de alívio e felicidade, enquanto lhe prometia, entre soluços, que nunca mais a negligenciaria. Maria Isabel ficou surpresa ao ouvir as palavras carinhosas e arrependidas de seu pai. Antes disso, acreditava dolorosamente que ele não queria mais vê-la. As lágrimas corriam por seu rosto enquanto José Luiz lhe perguntava com ternura por que havia tomado uma decisão tão desesperada. Foi então, entre soluços e pausas, que Maria Isabel contou tudo o que Valentina havia lhe dito. Explicou que Valentina lhe aconselhara a fazer o que fez para que ele pudesse ser livre e feliz, sem as preocupações que ela acreditava causar. José Luiz olhou para sua filha com incredulidade. Nunca havia pensado que sua pequena fosse a razão pela qual sua esposa não estava mais a seu lado.
Nunca a considerou um fardo, muito menos devido à sua condição. Com cada palavra de Maria Isabel, a verdade se tornava mais clara em sua mente, e ele compreendeu o horror da manipulação de Valentina. Ele percebeu que Valentina havia planejado em sua ausência, enchendo a mente vulnerável de Maria Isabel com mentiras e desamor, tudo com o cruel propósito de empurrá-la a tomar aquela decisão extrema. O coração de José Luiz encheu-se de raiva e tristeza ao entender a crueldade de Valentina, que havia usado o amor e a inocência de uma criança para seus próprios interesses egoístas. Assim também, José Luiz descobriu horrorizado que Valentina havia desviado o dinheiro destinado às terapias de sua filha. Cada centavo que deveria ter sido usado para a recuperação e bem-estar de Maria Isabel havia sido malversado por aquela mulher. Pior ainda, quando encontraram a pequena desmaiada em casa, Valentina não havia chamado o centro médico imediatamente. Em vez de agir como uma mãe preocupada, ela ignorou a urgência da situação, demonstrando mais uma vez que seu coração era tão escuro quanto suas intenções. José Luiz, cada vez mais convencido da maldade de Valentina, entendeu que seu plano desde o início havia sido se livrar de Maria Isabel para alcançar seus próprios objetivos egoístas. Naquela tarde, quando Valentina chegou ao hospital, preparou-se para interpretar seu papel de mulher preocupada. Com um semblante de assombro e fingida alegria, fingiu surpresa ao ser informada de que Maria Isabel havia despertado. Não esperava que seu plano falhasse, e muito menos que a pequena tivesse a oportunidade de contar a verdade a seu pai. No entanto, o que Valentina não antecipou foi a fúria contida e a determinação de José Luiz. Assim que a viu, José Luiz não perdeu tempo e a confrontou com tudo o que havia descoberto. Apontou para ela com firmeza, acusando-a de ter persuadido sua filha a tomar decisões terríveis, expondo as mentiras e manipulações que havia usado para envenenar a mente de Maria Isabel. Valentina tentou se defender, mas as provas eram esmagadoras e a convicção na voz de José Luiz era inabalável. Os olhos dos médicos e do pessoal do hospital se voltaram para ela, cheios de desaprovação e suspeita. A verdade havia vindo à tona e, naquele momento, Valentina soube que sua fachada havia se desmoronado completamente. José Luiz, segurando sua filha em um gesto protetor, deixou claro que não permitiria que Valentina lhes fizesse mais mal. Finalmente, as autoridades intervieram e realizaram uma investigação minuciosa sobre as ações de Valentina. Suas manipulações e desvios de fundos foram expostos, e ela teve que enfrentar as consequências de seus atos. Foi sentenciada a vários meses de prisão, durante os quais refletiu sobre sua maldade e o dano causado. Além disso, ficou marcada para sempre como uma mulher em quem não se podia confiar. A sociedade, incluindo aqueles que um dia a conheceram, a rejeitou, e sua reputação ficou irremediavelmente manchada. Junto com a pena de prisão, recebeu uma ordem judicial que a proibia de se aproximar de José Luiz e de sua filha, garantindo assim que nunca mais pudesse interferir em suas vidas. Com Valentina fora de suas vidas, José Luiz dedicou toda sua energia e amor a cuidar e reconstruir a vida de Maria Isabel. Comprometeu-se a ser o pai que sua filha merecia, dando-lhe todo o tempo, atenção e carinho que precisava para se curar tanto física quanto emocionalmente. Cada dia, José Luiz se esforçava em demonstrar a Maria Isabel que ela era sua razão de ser, seu maior tesouro, e que seu amor por ela era incondicional e eterno. Graças à dedicação e ao esforço inabalável de José Luiz, Maria Isabel começou a mostrar notáveis melhoras. As terapias e o amor constante de seu pai deram frutos, e com o tempo, a pequena conseguiu voltar a caminhar. Sua recuperação foi um testemunho do poder do amor e da perseverança. A vida de Maria Isabel normalizou-se aos poucos, e apesar do caminho árduo, a menina pôde desfrutar de uma infância feliz e plena. Maria Isabel cresceu sendo eternamente grata a Deus por ter lhe dado um pai como José Luiz. Ele não apenas devolveu-lhe a saúde, mas também a esperança e a confiança em si mesma.
Juntos, construíram uma vida cheia de amor, risos e momentos inesquecíveis, deixando para trás as sombras do passado e olhando para um futuro brilhante e promissor. José Luiz e Maria Isabel encontraram em seu vínculo uma força inquebrantável, que lhes permitiu superar qualquer obstáculo e desfrutar da vida plenamente, sempre agradecidos pela segunda chance que a vida lhes havia dado. Queridos amigos, muitas vezes, Deus coloca provas em nosso caminho que podem parecer insuperáveis no momento. Essas dificuldades nos desafiam e nos fazem questionar nossa força e resistência. No entanto, com o tempo, tudo faz sentido, e percebemos que essas provas estão ali para nos tornar mais fortes e corajosos. Assim foi o caso de Maria Isabel, uma pequena que enfrentou desafios tremendos, mas encontrou uma força inquebrantável em seu interior. Essa força foi nutrida e potencializada graças ao amor incondicional e ao apoio incansável de seu pai. Maria Isabel, com o tempo, descobriu que as adversidades não a definiam, mas a fortaleciam. Cada obstáculo superado, cada lágrima derramada e cada sorriso recuperado se tornaram pilares de seu crescimento e resiliência. A devoção de seu pai, sua presença constante e seu amor sem limites lhe deram a coragem necessária para seguir em frente. Juntos, demonstraram que não há desafio grande demais quando enfrentado com amor e determinação. Espero sinceramente que esta história tenha sido do seu agrado e que tenha lhe inspirado de alguma forma. Ela nos lembra que, embora a vida possa apresentar dificuldades, a fé, o amor e a perseverança nos permitem superar qualquer obstáculo. Como sempre, é um prazer compartilhar com você mais um vídeo cheio de esperança e lições de vida. Obrigado por me acompanhar nesta jornada e por nos permitir refletir juntos sobre as maravilhas e mistérios da vida. Até a próxima, amigos! Que Deus os abençoe e lhes dê a força para enfrentar e superar qualquer prova que se apresente em seu caminho.